Olá, boa noite, alunos do segundo termo da EJA. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa aula é de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a periodicidade aplicada a fenômenos naturais. Então, separe caderno para anotações, lápis, borracha e caneta. Eu também conto com a presença da professora Roberta para me ajudar no chat. Boa noite, professora Roberta. Boa noite, professora Inês. Boa noite, alunos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, professores que acompanham as nossas aulas. Então, pessoal, vamos começar uma aula sobre periodicidade, tá bom? Separem o material. No chat, não precisa colocar presente, só coloca a resposta do exercício quando a gente passar, tá bom? E as dúvidas também. Professora Inês, vamos começar? Vamos. Muito bem. Então, pessoal, eu vou começar falando para vocês a respeito das estações do ano. Então, por favor, o slide das estações do ano para eles. Ok, nesse slide está escrito o seguinte. Ao observarmos as estações do ano, nós temos lá primavera, verão, outono, inverno, aí depois de novo primavera, verão, outono. Esse fenômeno ele acontece regularmente a cada ano. E quando isso acontece todas as vezes, é chamado periódico. Muito bem. Todo fenômeno que é periódico, ele pode ser representado por uma função periódica. Dentro da natureza, nós temos diversos fenômenos periódicos. As estações do ano é um deles. Mas nós temos, por exemplo, também o ciclo menstrual das mulheres, certo? Então, a mulher que é regulada, a cada 28 dias ela tem a menstruação. Então, isso se repete constantemente. Então, é um fenômeno periódico. Nós temos ainda outras coisas na natureza. Por exemplo, o ciclo da vida, né? Então, nasce, cresce e morre. E nasce, cresce e morre. E assim periodicamente. E nós temos também fenômenos que são periódicos e que não são naturais, como, por exemplo, um semáforo. O semáforo está lá, vermelho, laranja, verde, vermelho, laranja, verde, e é periódico. Outro exemplo, imagine um relógio de pêndulo, que marca os segundos. E minutos e horas, é claro. O pêndulo vai para a direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Também é um fenômeno periódico. Muito bem. Por que eu estou falando tanto disso? Porque, na realidade, eu quero mostrar para você como é a função deste fenômeno, certo? Então, por favor, o próximo slide na tela para eles. Aqui, você está vendo, então, um gráfico. É uma representação da função periódica. Então, pessoal, vem comigo aqui para a lousa, que eu vou chamar a atenção de alguns elementos importantes, tá? Existem outros. Neste momento, a gente vai ver o período e a amplitude, ok? Muito bem. Quando a gente fala em período, a gente está falando qual é a distância horizontal entre dois picos sucessivos da onda. Ou a gente também pode pensar neste ponto até este ponto, que é o espaço necessário para a gente ter uma onda completa. Muito bem. E a outra variável que nós vamos verificar é a amplitude. A amplitude é a metade da distância vertical entre um pico inferior e um pico superior. Então, está em amarelo no desenho, mas eu também poderia falar que aqui, ó, é a amplitude. É a metade do tamanho entre um pico e a metade da curva, certo? Bom, aí você pode estar falando assim para mim, professora, olha, ainda não estou entendendo o que eu vou fazer com isso. Tá bom, então, vamos fazer um exemplo? Ótimo. Então, vamos lá. O slide do primeiro exemplo. Nesse slide, está escrito o seguinte. Ao observarmos a Lua girando ao redor da Terra, vemos
a lua cheia, minguante, nova, crescente, cheia, minguante, nova, e assim por diante. Muito bem. Essas são chamadas as fases da lua. Muito bem. As fases da lua eu posso considerar de uma lua cheia até a próxima lua cheia, de uma lua minguante até a próxima lua minguante, de uma lua nova até a próxima lua nova, de uma lua crescente até a próxima lua crescente. Não importa, porque esse período sempre vai se repetir a cada 28 dias, certo? Então, de nova a nova, crescente a crescente, cheia a cheia, não importa, são sempre 28 dias. Por isso que tem alguns meses que nós temos 2 luas cheias, 2 minguantes e assim por diante, certo? Muito bem. Além disso, nesse exemplo está escrito o seguinte, que na lua nova, a temperatura no centro do disco lunar é de menos 150 graus Celsius. Isso quer dizer que lá dentro da lua, no núcleo dela, quando a lua é nova, é menos 150 graus. Você sabe por quê? Eu vou te contar. Porque quando a lua é nova, se você olhar para o céu, não tem só um risquinho pequenininho lá em cima? Pois é, isso significa que está batendo pouca luz do sol na lua, porque a Terra está fazendo sombra nela. Então, a lua fica quase nada aquecida. Então, ela resfria e aí, lá dentro do núcleo dela, fica valendo a temperatura, né? Menos 150 graus. Em compensação, quando a lua aparece cheia, grande, bonita, brilhante lá no céu, a Terra não está fazendo nenhuma sombra nela. Significa que os raios do Sol estão batendo na Lua e a Lua se aquece. E aí, sabe o que acontece lá no centro dela? Pois é, a temperatura sobe e vai até 110 graus Celsius. Bastante diferente, né? Então, ela passa na lua nova de menos 150 graus Celsius até na lua cheia para 110 graus positivos. Muito bem. Aí, então, esse exemplo está pedindo o seguinte: construa o gráfico deste fenômeno periódico, mostrando o que acontece em 3 ciclos da Lua e diga qual o seu período e a sua amplitude. Muito bem. Então, pessoal, vem comigo aqui para a lousa, que eu vou começar a montar esse gráfico. Ótimo. Bom, se eu tenho a temperatura da lua nova de menos 150 graus Celsius até a lua cheia a 110 graus Celsius, no eixo Y, eu vou usar a temperatura em graus Celsius. E no eixo X, eu vou usar os dias. Muito bem. Então, eu vou marcar a menor temperatura, que é o menos 150, que vai estar aqui embaixo. Aqui é o 0. E vou marcar a maior temperatura, que é na lua cheia, que é os 110 graus, que vai estar mais ou menos aqui. Aí você fala assim, professora, essa distância não é igual a essa. Não mesmo, porque menos 150 em módulo é maior do que 110. Então, é claro que a metade desta distância não é o 0. Você fala assim, ai, mas aonde que está essa metade? E eu já vou te contar. Sabe onde que ela está? Ela está aqui, ó, no menos 20. Como que eu descobri isso? Quer ver? Olha, do 0 até o 150, eu tenho 150 números. Do 0 até o 110, eu tenho 110 números. 110 mais 150 não vai dar 260? Isso mesmo. 260. A metade não vai ser 130? Pois é. 150. Se eu tirar 130, não vai no 20? E 110, se eu somar 20, não dá o 130? Pois é. Então, na realidade, esse menos 20 é que representa
a metade do meu gráfico. Então, eu vou começar a colocar agora no gráfico a ondulação, porque todo fenômeno periódico tem como gráfico uma onda que se repete, certo? Então, olha lá, lua nova é no menos 150 graus. Então, aqui eu tenho a lua nova, está aqui. Aí, esse gráfico vai crescendo. Aí, quando ele chega na lua cheia, ele tem 110 graus. Só que da lua nova para chegar na lua cheia, eu passo pela lua crescente. Então, quando esse gráfico passar no eixo X, eu tenho nesse pontinho a lua crescente. Aí, quando ele chega na direção do 110, eu vou ter a lua cheia. Muito bem. Aí, o que acontece? A lua está cheia e ela começa a diminuir tudo de novo. Então, ela diminui, ela vem para a lua minguante, quando ela está no eixo X. E depois, ela vem de novo aqui para a lua nova. Então, este é um ciclo. Cada ciclo da lua tem 28 dias. Então, exatamente aqui na direção da lua nova no eixo X, eu vou ter o número 28 dias. Então, eu representei um ciclo. Mas o exercício pede para a gente representar 3 ciclos. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir essa ondinha mais 2 vezes. Então, estou na lua nova, venho para a lua crescente, chego na lua cheia, vou para a lua minguante e chego na lua nova. Quando eu chegar de novo na lua nova, eu tenho 2 vezes 28 dias. 2 vezes 28? 56. Segundo ciclo. Agora eu vou fazer o terceiro ciclo. Então, tá na lua nova, então vem para a lua crescente, chega na lua cheia, minguante e lua nova. Quando chegar aqui, eu tenho o terceiro ciclo. Então, eu vou ter 3 vezes 28, portanto, 84 dias. Certo, pessoal? Esse meu gráfico ficou bem feinho, né? Mas depois eu te mostro ele bonitinho. Ótimo. Então, agora eu vou mostrar para você o período e a amplitude. Muito bem. O período, eu falei para você que é a distância entre 2 picos dessa curvinha, né? Ou o formato de uma curva inteira. Mas está muito fácil, né, gente? Porque, olha, uma curvinha inteira, 28. Mais uma curvinha inteira, mais 28. Mais uma curvinha inteira, mais 28. Então, o nosso período vão ser 28 dias. Ok? Bom, e para encontrar a amplitude, eu até já respondi para você, não é mesmo? Mas eu vou fazer de novo a conta, ó. Por quê? A amplitude não é a metade dessa distância? Pois é, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número maior, que é 110, vou tirar o número menor, que é o 150, e vou dividir por 2, porque é a metade. Então, eu vou ter aqui menos com menos mais 110 mais 150 dividido por 2. 110 mais 150, 260. Então, a amplitude vai ser 260 dividido por 2, que vai dar 130 graus Celsius, que é exatamente o que eu já tinha explicado para vocês, para encontrar aonde que era exatamente a metade dessa curvinha, certo? Então, observe a resolução aí, que agora está o gráfico bonitinho, né? Muito bem. Está mostrando o período, que são 28 dias, e está mostrando o cálculo da amplitude. Dá um print na tela, porque você vai precisar lembrar disso, porque agora a atividade é para vocês. Então, vamos lá. Atividade 1 na tela. Na atividade 1, está escrito o seguinte: seja uma estaca fincada no chão e sua sombra sendo medida todos os dias. O tamanho mínimo da sombra é no solstício de verão, onde ela mediu 30 centímetros. E o tamanho máximo é no solstício de inverno, onde ela mediu 60 centímetros.
Aí você pode falar, professora, que é isso que você está falando? Eu vou te explicar. Nós temos 2 dias que são muito importantes no ano, que é o dia mais comprido que nós temos, quer dizer, que o sol brilha por mais tempo, ele é chamado solstício de verão. E o dia que é mais curto no ano, isto é, que o sol brilha por menos tempo, que é chamado solstício de inverno. O que acontece nesses 2 dias? A Terra, ela tem uma certa inclinação. Quando nós estamos no solstício de verão, a Terra está mais perto do Sol. Então, e quando ela está no solstício de inverno, a Terra está mais longe. Por quê? Porque a translação da Terra ao redor do Sol não é um círculo, mas sim é uma elipse, ok? Então, no verão, ele vai estar mais perto e no inverno vai estar mais longe. Quando ele está mais perto, a luz do Sol, ela bate mais incidentemente na Terra. Então, as sombras são de tamanho menor. Por isso que no verão, essa pessoa mediu, dessa estaca, 30 centímetros. E no inverno, a Terra está mais longe do Sol, então a inclinação dos raios do Sol é menor, um ângulo menor. Então, quanto menor a inclinação, maior a sombra, né? Então, eu tenho o Sol batendo, a sombra vai ser bem maior do que no verão, certo? Espero que vocês tenham entendido isso. Bom, aí o que a atividade está pedindo? A atividade está pedindo para você fazer o gráfico deste fenômeno periódico, mostrando o que acontece em 3 ciclos. E também determinar o período e a amplitude. Então, eu quero que você coloque no eixo Y o tamanho dessa sombra e no eixo X que você coloque as estações do ano, é claro, né? Porque se eu já tenho verão e aí já tenho inverno, aí você fala, professora, mas não falaram nada da primavera e nem do outono. Vamos pensar rapidamente? Vou te dar uma dica. Se no verão mede 30 e se no inverno mede 60, 30 para 60, quem vai estar no meio é quem vai aparecer no outono e na primavera. Ok, pessoal? Muito bem. Então, faça o gráfico e fala para mim o período e a amplitude. Professora Roberta, quanto tempo eles terão para fazer essa atividade? Professora Inês, para essa atividade eles terão 3 minutos. Ok, então daqui 3 minutos voltamos.
Ok, retornamos do chat. E nós vimos, eu e a professora Roberta, que vocês estão tendo alguns problemas lá com a transmissão, né? É. Bom, eu vou então retomar a explicação, tá bom? Lembra que no enunciado da atividade, estava escrito que uma pessoa estava medindo a sombra de uma estaca ficada no chão. E que ela mediu no solstício de verão e ela observou que essa medida era de 30 centímetros e ela mediu no solstício de inverno e verificou que essa medida era de 60 centímetros. Então, o que eu pedi para vocês? Para vocês colocarem no eixo Y a altura da sombra e no eixo X as estações do ano. Então, pessoal, observa aqui, ó. Eu já dividi aqui, olha, em tamanhos iguais. Por quê? De 30 até 60, eu tenho 30 números. A metade de 30, 45. 15, né? Então, 30 mais 15, 45. Então, é claro que aqui eu também teria o número 15, certo? Bom, então, o que acontece quando a gente tem o outono e a primavera? No outono e na primavera, a gente tem o valor 45 para o tamanho da sombra. Então, aqui, como este ponto é no início da nossa curvinha, ele está exatamente no outono, aí depois 60 centímetros está aqui no inverno, depois 45 centímetros está na primavera, depois, aqui embaixo, 30 centímetros está no verão, e aí eu completei um ciclo. Então, vou continuar e completar outro ciclo. Então, de novo, aqui eu tenho outono, depois aqui em cima, inverno, depois aqui no meio, primavera, depois aqui embaixo, verão, depois aqui no meio, outono, e já comecei o terceiro ciclo. Agora, aqui em cima, inverno, depois aqui, primavera, de novo, verão e aqui, outono. Muito bem, completamos o gráfico com 3 ciclos. Então, o que eu preciso agora? Falar o período e falar a amplitude. Pessoal, observa que aqui está anotado o período, certo? E o período das 4 estações do ano, quanto que é? 1 ano? É um ano. Por isso que chama estações do ano. Elas se repetem a cada ano. Eu não estou querendo dizer que ela se repete de janeiro a janeiro, mas ela repete de primavera, verão, outono, inverno, ou de outono, inverno, primavera, verão, ou de inverno, primavera, verão, outono. Não importa a ordem, mas elas repetem a cada 4 estações, e isso demora 1 ano. Então, o nosso período é de 1 ano. E a amplitude, lembra? O que a amplitude é? É a metade do tamanho dessa curvinha. Então, essa metade é igual a essa, e quanto mede? 15 centímetros. Então, a nossa amplitude, 15 centímetros. Bom, será que vocês entenderam? Por favor, coloque a resolução. Isso, essa daí para eles. Dá um print, pessoal. Vamos tentar mais uma vez? Então, vamos ver a próxima atividade? Agora, na atividade 2, está dizendo o seguinte: o movimento da Terra ao redor de si mesma é um fenômeno periódico, pois ela se repete todos os dias. Esse fenômeno faz com que observemos o nascer do sol, o sol a pino, o pôr do sol e tudo de novo, o nascer do sol, o sol a pino, o pôr do sol e etc. Uma pessoa mediu a sombra da sua casa durante 3 dias e observou que no nascer do sol, às 6 da manhã, e no pôr do sol, às 18 horas, a sombra media 7 metros. E, ao meio-dia, não havia sombra, porque estava sol a pino, certo? Então, quero que você construa o gráfico desse fenômeno periódico, mostrando o que acontece em 3 ciclos e diga para mim qual que é o período e a amplitude, ok?
coloque no eixo Y o tamanho da sombra da casa, começando lá no tamanho 0. Vou te dar uma dica, hein? E no eixo X, coloque esse ciclo de 3 dias, ok? Vamos lá, pessoal. Rapidamente, vamos resolver? Professora Roberta, quanto tempo para o chat? Eles têm 1 minuto, professora Inês. Muito bem, pessoal. 1 minuto e voltamos. Muito bem, voltamos do chat. Vamos então ver a resolução, pessoal? Então, olha lá. Aqui no eixo Y, eu coloquei o tamanho da sombra em metros. No sol a pino é 0, porque está batendo de cima. E no nascer e no pôr do sol, 7 metros. Muito bem. Então, começou aqui no sol a pino em 0 metros. Passou por aqui, né? Então, está indo para o pôr do sol. Aí depois, de novo, começa a crescer novamente, e aí vem aqui para o 1 dia, completou um ciclo, e aí eu tenho novamente 2 dias e 3 dias. Gente, esse está fácil, né? Então, qual que é o período? A distância daqui até aqui, 1 dia. Muito bem. E eu vou colocar a amplitude. Qual que é essa distância que é igualzinha a essa? Metade de 7, 3,5? Muito bem, então 3,5 metros. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Professora Roberta, quer se despedir? Quero sim. Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação. Até a próxima aula. Tchau, tchau.